Lucas capítulo 6 e o versículo de número 46. Som. Lucas capítulo de número 6 e o versículo de número 46 ao 49. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém. Que bom saber que você está aí, está vivo. Nessa chuvinha, eu imagino que muitos pensaram, né? Vou, não vou, né? Chuva boa para ficar em casa tomando chimarrão, mas bom também para vir cultuar ao Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que eu quero compartilhar com você, Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, diz assim, na minha versão transformadora, nova versão transformadora: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, não somente vem a mim, mas ouve as minhas palavras e pratica. Esse que vem a mim, é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, não pratica, é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, ou talvez na sua versão apareça areia, sobre a areia, sem alicerces. Quem é doido de fazer uma casa sem alicerces, né? Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém? Uma vida firmada na rocha. Esse texto é bem conhecido, a gente ouve ele em canções, a gente ouve esse texto em pregações, e nós podemos aprender muito com essa ilustração que Jesus está usando aqui quando ele conversa com os seus discípulos, quando ele conversa com a multidão, as pessoas que acompanhavam Jesus. Ele fala de duas construções, uma na rocha firme e outra na areia. Jesus ele vai comparar aqui essa construção, essas duas construções, aquela que é feita na rocha e aquela que é feita na areia, aquela que é feita com alicerce sobre a rocha, bem cavado, e aquela que é feita sobre areia, sem nenhuma fundação. E ele vai usar aqui os dois tipos de pessoas: as pessoas que ouvem o que Jesus está falando e pratica, e as pessoas que ouvem o que Jesus está falando, mas não pratica. As pessoas que ouvem e praticam são aquelas que constroem a casa sobre a rocha, e a rocha cavada, cava bem fundo nessa rocha e constrói o alicerce da sua casa, que é a sua vida. E aquele que ouve, mas não pratica, ele ouve. Não é aquele que não ouve, é aquele que ouve, mas não pratica, é aquele que constrói a casa sobre a areia, sem nenhuma fundação. Interessante que quem aqui já construiu uma casa, um prédio ou coisa parecida, e de repente depois de algumas semanas, alguns meses, aparece uma rachadura na parede. Aí você olha aquela rachadura e você diz assim: eu vou resolver, porque o problema está na parede, e você passa massa e depois você pinta, resolve o problema, sim ou não? Não, apenas mascara a situação, porque se a parede rachou, o problema não está na parede, o problema certamente está na fundação, no alicerce, no material que você usou, ou sobre o terreno que você edificou aquela casa. Antigamente, na praia, era proibido você fazer um prédio, né? Hoje, com a tecnologia que se tem, se dá para fazer. Mas há alguns anos atrás, décadas atrás, né, não se podia fazer, porque era areia, e na areia é muito perigoso. Então é isso que Jesus está falando aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser edificada sobre essa rocha, sobre Jesus e os ensinamentos de Jesus.
E essa edificação é a obediência, é a prática daquilo que Jesus está falando. Olha só a coisa interessante. Quando você passa na frente de uma construção, de um prédio, por exemplo. Eu morei lá em Portela por 8 anos, 7 anos e alguma coisinha. Desses 7 anos, 4 anos e meio, eu morei na frente de um terreno que não tinha nada. E de repente começaram a construir um prédio. Eu vi aquela placa enorme, aquele outdoor, com a imagem do prédio, como ele seria. Só que depois que o pessoal começou a construir, foi aproximadamente 1 ano de construção, sem aparecer nada, somente para baixo, somente para baixo. Por quê? Porque o quanto aquele prédio precisa crescer para cima, ele precisa crescer para baixo. Ele precisa de uma fundação que vai sustentar até onde ele quer chegar. E quando as paredes começaram, quando os pilares, as vigas começaram a aparecer, nenhuma beleza tinha. Ninguém para na frente de um prédio que está ali só a estrutura e tira uma selfie. Porque a estrutura não é algo bonito. A estrutura não tem beleza. Mas sem a estrutura do prédio, um dia ele vai cair. Depois que o prédio está pronto, pintado e pronto para se mudar, as pessoas elas ficam ansiosas para entrar nesse prédio e ver como é o prédio por dentro, as peças, enfim, a arquitetura. Mas quando ele está pronto, poucas pessoas perguntam, ou quase ninguém, qual é o projeto de fundação desse prédio. Muitas vezes nós compramos um apartamento, mas não nos interessamos em saber sobre a fundação daquele prédio. Quem é que fez? Quem é que projetou? Quem é que construiu? Quem foi o mestre de obras? Quem é que selecionou os materiais desse prédio? Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. A pergunta que eu te faço é se você teria coragem de morar em um prédio que você soubesse que ele pode cair a qualquer momento. Você teria coragem de levar a sua família para morar em um apartamento cujo prédio poderia cair a qualquer momento. A preocupação do homem natural gira em torno daquilo que é aparente. O homem natural, ele não se preocupa com a estrutura de fé. O homem natural não se preocupa com a vida eterna. O homem natural não se preocupa com o objeto ou o alvo da sua fé. O homem natural, ele está apenas preocupado com a aparência. Ele está apenas preocupado com as coisas deste mundo, com aquilo que vai ficar aqui. O homem natural é aquela pessoa que ainda não nasceu de novo. É aquela pessoa que ainda não entendeu quem é Jesus. É aquela pessoa que ainda não entendeu que um dia a morte vai chegar. E se a sua casa não estiver alicerçada em Jesus, você perderá tudo. Assim como Jesus disse. Porque a tempestade, a enchente, a água que vem e bate sobre essa casa são as dificuldades da vida e principalmente a morte. Porque quando a morte chegar, então vai se expor de fato aonde a sua vida estava alicerçada. Amém, irmãos? Nós queremos uma bela casa, nós queremos uma bela história, queremos um belo casamento, uma bela família, família Doriana, lembra da Doriana? Aquela família linda e maravilhosa, todo mundo já acorda maquiado, penteado, todo mundo acorda maravilhoso, família Doriana, quem se lembra da propaganda da Doriana? É mais ou menos assim, todo mundo sonha com isso, uma história maravilhosa, o príncipe encantado, família linda, uma casa linda, mas poucos se preocupam com a estrutura. Poucos se preocupam aonde a sua vida está sendo alicerçada. Entenda que Jesus está comparando a construção de uma casa com a vida do ser humano. Essa casa é a sua vida, essa casa é a sua história. E a vida não termina com a morte. Na verdade, ela começa com a morte. A vida eterna começa com a morte. Ou passaremos a eternidade com Jesus, ou separado de Jesus. E quando morremos para nós mesmos também, se começa essa vida espiritual. Quando eu renuncio à minha própria vida, à minha própria vontade, os desejos da minha carne, e então eu decido viver para a glória de Jesus. É o morrer para essa vida, é o morrer para esse mundo, é o morrer para o sistema. Se começar a dar problema aqui, você pega outro microfone para mim, eu te dou um sinal, tá? Ok, mas dito isso,
Como construir a vida, a nossa vida, sobre um alicerce firme? Como é que nós fazemos isso? Como é que eu consigo construir a minha história, a minha vida, de tal forma que quando a morte chegar, eu tenha realmente a minha vida em Jesus e eu possa experimentar